Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, hoje encerramos o ano litúrgico com a solenidade de Cristo Rei. Meditando sobre esta solenidade, nós só podemos recordar que das promessas de nosso Senhor para nós. Nosso Senhor prometeu que não nos deixaria sozinhos. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. E aqui, por meio da sua igreja, Jesus não deixou, não deseja que nenhum se perca e também promete que até o fim dos tempos estará conosco. E aqui já nos sentimos bastante envolvidos por esta promessa. Depois, tomando este Santo Evangelho de São Lucas, nós temos o episódio da crucificação do Senhor e também temos a promessa feita a partir do desejo do bom ladrão. E por conta do substantivo que ele utiliza, o teu reinado, é que este evangelho ele hoje é escolhido para meditarmos a solenidade de Cristo Rei do Universo. Primeiramente, Cristo ele não é somente rei do mundo espiritual. Devemos, irmãos e irmãs, levar em consideração que o reinado do coração de Jesus é um reinado social do mundo espiritual, mas também um reinado social. Então ele reina sobre as vocações, ele reina sobre todo o universo, ele reina sobre tudo. E nisso Jesus ele deixou a sua igreja para que ela pudesse ser este sinal do seu reino. E rezamos no Pai Nosso na oração, pedindo a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. Imaginamos como é a vontade de Deus no céu. E aí a gente reza a oração dos santos da missa. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Dá para imaginar como é a vontade de Deus no céu, antes de a gente desejar na terra. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como é no céu. A gente acabou de dizer. Então, no céu existe uma belíssima hierarquia dos coros angélicos. Todos os coros angélicos. Desde os mais próximos dos homens, da missão que está relacionada ao Filho de Deus, os anjos, os arcanjos, os querubins, desde aqueles mais próximos do Pai, os serafins que estão em plena adoração. Então, os 9 coros dos anjos são 3 coros para cada pessoa da Santíssima Trindade. 3 coros angélicos vinculados ao Filho de Deus,
3 coros angélicos vinculados ao Espírito Santo de Deus e 3 coros angélicos vinculados ao Pai. E cada um desses coros tem uma relação um com o outro, por causa da Santíssima Trindade. O que vincula o Pai ao Espírito e ao Filho e ao Pai pelo Espírito. E esta belíssima teologia de Santo Tomás de Aquino, por isso que ele é o doutor angélico, vale a pena a gente conhecer e termos uma bela catequese sobretudo. Então existe uma belíssima obediência destes coros angélicos com as suas missões determinadas. Os anjos, eles vão cuidar de quem? Dos homens. Eu tenho um anjo, você tem um anjo da guarda. Este anjo, ele é muito próximo da inspiração à nossa consciência, que vem por meio do Espírito Santo, e a consciência bem formada no Espírito, na graça divina, o anjo ele se comunica com a nossa consciência de tal modo que, quando eu tenho um desafio, eu logo começo a pedir pelo anjo daquele desafio. Tem uma audiência, tem uma reunião, tem uma prova, e aí eu peço que o anjo ilumine a minha consciência. Então o coro angélico que se destina ao cuidado dos homens são os anjos. E aí tem um outro coro angélico que são os arcanjos, que é aqueles que cuidaram da missão, grandes missões na terra. Então, qual foi o arcanjo que anunciou a Maria? Arcanjo Gabriel. Qual foi o arcanjo que curou o relacionamento de Tobias e Sara? Já falei, cura, né? Deus cura. Qual foi o arcanjo que defendeu a Virgem Maria no combate lá espiritual desde a eternidade? São Miguel. Aí depois a gente vai ter eu termino aqui porque são 9, a gente vai passar a noite toda. Depois nós temos o coro das potestades, que são aqueles que auxiliam as autoridades eclesiásticas. O Santo Padre, o Papa, os bispos têm um auxílio direto do que eles organizam a igreja. E vem depois os principados, virtudes, dominações, tronos, querubins e serafins. Então, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, significa mais dizer que na terra nós precisamos nos ajudar uns aos outros, gerando e criando este vínculo de comunhão por meio do laço de unidade com Cristo, cabeça. Os membros deste corpo que é a igreja também devem exercer estes ministérios bem ordenados. Por isso que fazer caridade, por isso que viver a esperança, por isso que viver a fé, só conseguimos se estiver tudo muito bem organizado. Então, aonde não há ordem, Deus não habita. Na família, como é que está os vínculos familiares? Está ordenado ou desordenado? Faça o exame de consciência. Deus não habita. E agora, o que fazer? Vamos ordenar. Tem situações difíceis que a gente diz, vamos rezar, vamos pedir aos anjos que ordenem estas coisas, né? Isto nos relacionamentos familiares. No trabalho, como é que estão os vínculos, ordenados ou desordenados? Vamos ordená-los, vamos fazer por onde. E aí, padre, mas eu tenho que sofrer. Obviamente, temos que sofrer para organizar as coisas.
né? Então, às vezes eu quero ordenar as coisas, mas eu não quero sofrer. Aí eu vou pegar a varinha do Harry Potter, eu vou fazer piriri-pim-pim, pum, pronto, arrumou tudo. Aí, arrumou o quarto, arrumou os estudos, não vai dar certo este negócio, porque não tem virtude, não tem o movimento virtuoso, né, do amor de Deus. E aqui, amados, nós então refletimos um pouco sobre esta ordem do mundo, das coisas por conta do reinado de Cristo, como ouvimos na segunda leitura, pois por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. E aqui a gente falou um pouco das coisas invisíveis, das realidades. E foi citado tronos, dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o alfa, o primogênito entre os homens, os mortos. Então, que bonito, amado, saber que tudo se ordena por Cristo, nada fora dele. Tudo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A política, a economia, os relacionamentos, os vínculos sociais, a igreja, em nós, os nossos afetos, sentimentos, desejos, vontades, tudo é ordenado por Cristo. E, depois de nos ordenar, vamos buscar ordenar aqueles que estão no mundo ou as coisas do mundo. No entanto, o mundo parece que está sendo para Cristo e a igreja uma grande zombaria. E aí entramos no Evangelho. No Evangelho ouvimos que zombavam os chefes de Jesus e ficavam em uma repetição: salve-se a si mesmo, salve-se a si mesmo, salve-se a si mesmo. O demônio tentando Jesus, como tentou no deserto. Agora Jesus agir de maneira egoísta, né? Isso ficará ali todo o tempo, Nosso Senhor na cruz agonizante. Então o cenário deste evangelho, ele é uma grande zombaria, ele é uma grande mangoça do que Nosso Senhor está passando e vivendo. Ah, se és o Cristo, o Filho de Deus, né? Salve-te a ti mesmo. E todo o aspecto de Jesus foi um aspecto de zombaria. A coroa de espinhos, o letreiro, né? Eis o rei dos judeus, né? Escrito em todas as línguas dos povos ali conhecidos por Nosso Senhor naquele momento. Antes disso, houve um cetro de cana, houve um manto, né, de humilhação, né, houve um deboche, né, e Pilatos reconhece então e aumenta, né, esta zombaria, lava suas mãos diante do Nosso Senhor, né. Depois, isso continuará durante todo o momento, e primeiro com os soldados e agora com os dois ladrões que estão ali ladeando Nosso Senhor. Um deles, um dos malfeitores, insultava Jesus. O demônio entra neste ladrão, né? Tu não és o Cristo? Salve-te a ti mesmo e a nós. Então aumentou a mangoça, né? Salvar eles também. E o bom ladrão vai repreender o outro, né? Dizendo justamente: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação,
E ele vai dizer, para nós é justo, mas para ele não é justo. Ele não fez nada de mal. E aí, o ladrão, ele rouba o coração e a atenção de Jesus por causa do ato, da virtude, de humildade e de reconhecimento. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Antes estavam dizendo que ele era o rei. Veja com que entonação os outros diziam, com um tom de deboche. Já o ladrão bom lhe diz com um tom de piedade, um pedido, uma confiança, uma afirmação de que, ao exortar o mau ladrão, reconhecendo que ele era indigno deste reino, se não fosse dado por Cristo, então agora sim ele diz, lembra-te de mim. E aí Jesus responde com uma belíssima palavra que não foi dita em nenhum momento, a não ser no paraíso, a não ser no Gênesis, com Adão, Eva, os nossos primeiros pais, que pecaram por desobediência, que pecaram por soberba, tentados pela serpente no jardim. Então Jesus diz, em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo. Lembra-te do paraíso, da desobediência dos primeiros pais. Agora estarás comigo no paraíso. Jesus, então, com isso, amados, afirma que é o novo homem. Adão é o velho homem, que pecou por desobediência. Jesus, que é o rei do universo, que está em um ambiente todo contrário à sua santidade, que é o Calvário, que foi a sua via crucis. Agora nosso Senhor Jesus irá transformar a cruz em um trono. E é o que a gente vai rezar agora há pouco, no prefácio. Ele transformará a sua cruz em um trono de glória e reinará, porque nosso Senhor conseguiu destruir o maior inimigo, que é o pecado, e nos concedeu então a salvação. E o que Jesus espera de nós? Desfazer este cenário de zombaria em nossa vida. Olhamos para o Senhor, está lá a imagem de Cristo Rei, belíssimo, o coração de Jesus está ornado, tomou o lugar dele, de verdade, porque Santo André, ele assumiu o lugar de Cristo como apóstolo de nosso Senhor, porque Jesus disse, vocês farão coisas maiores do que as minhas, os farei pescadores de homens. Hoje, providencialmente, o coração de Jesus assume este lugar que é dele, e que os humildes apóstolos, que são as colunas da igreja, assumiram nele, com ele e por ele. Nada sem ele, nada sem Jesus. Sem mim vocês não podem fazer nada, absolutamente nada. Está aqui a beleza, amados irmãos e irmãs, que a gente olha para os apóstolos e não sabe quem é quem. Ele é Jesus, ele é André, ele é Tiago, ele é João, não sei quem é. É Jesus, né? A igreja de Cristo também deve assumir esta face. Jesus está aqui. Olhe para você, assuma, tome posse, meu irmão. Assuma a sua vocação, a sua missão. Assuma a face de Cristo no seu rosto, nos seus olhos, no seu ouvir, nos seus atos, nas suas mãos, no seu tocar, no seu falar. Assuma, eu sou de Cristo. Ele é rei, ele reina. E aonde nosso Senhor deve reinar? E quando nós incensávamos a imagem, estamos ali dizendo, em nossas vidas, Jesus deve reinar. E aqui, amados, se Cristo não brilhar em nosso olhar,
e o nosso olhar estiver confuso, vesgo, buscando duas vontades, eu não sei onde é que está a minha vontade, porque ela está vagueando, feito um pêndulo, para lá, para cá, para lá, para cá. O filósofo Aristóteles disse que a nossa felicidade está onde nós cortamos a trama do pêndulo e o pêndulo cai no chão. Ali fomos plantados. Aqui está a minha felicidade. Então o sacerdote ele deve entrar na igreja e entender que aqui ele está plantado, este altar. E este altar ele é perene, ele toma conta das 24 horas do dia de um sacerdote. Um pai de família e mãe, eles olham para casa e dizem, e olham para os filhos e dizem: neste lugar eu estou plantado, aqui deve ser a minha felicidade, aqui Cristo deve reinar. E aí, na educação dos filhos, na orientação da família, da economia, das coisas da casa, né? E aí você fará um caminho de luz da sua casa para esta casa, e este caminho é um caminho realmente de fé, de luz, de eternidade. E para esta casa você trará seus filhos para batizar. Não vai colocar a lei sua dentro da igreja, porque a igreja já tem os seus mandamentos. Sim ou não? Vou buscar viver a lei de Deus, eu não vou viver uma autonomia, nomia significa lei, nomos, eu vou viver uma teonomia, uma lei de Deus, porque o mundo está vivendo um tempo de muita confusão, mas muita confusão mesmo. Então este ambiente de zombaria que Jesus passa e vive, ele se repete também no mundo. E eu devo então ser como este ladrão bom, exortar o mal, dizer: nós merecemos porque nós pecamos, ele não merece. E com o exemplo deste bom ladrão, pedir: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa, assim na terra como no... Aí a nossa cabeça, coração, mente deve buscar entrar um pouco mais no céu. Como, Padre? Na oração, minha gente, não adianta. Não adianta teimar, querer arrumar as coisas do jeito que quer. Vai quebrar a cara, vai bater a cara na parede. Né? Não vai. Do seu jeito já deu errado? Sim ou não? Do jeito de Deus, dá certo ou errado? Dá certo. E do nosso jeito, não já deu errado? Por que insiste em fazer do próprio jeito? Não dá errado? Dá. Então pare de bater a cara na parede. Faça do jeito de Deus, do jeito que Deus quer. Vai exigir sofrimento, renúncia, mas isso tudo, amados, é substituído pelo amor de Deus. Jesus então coloca muito amor em nós, né? Vos darei 100 vezes mais terras, casas, pais, mães. O cêntuplo foi prometido para nós. Começamos esta reflexão lembrando da promessa de Cristo: estarei convosco todos os dias. E esta é outra promessa: vos darei o cêntuplo. Então, vamos lá, vamos pedir a Cristo a graça de ordenar este ambiente de confusão que está o mundo, que possa estar as nossas almas e vidas, que pode tentar a igreja, mas diz nosso Senhor: as portas do inferno não prevalecerão contra as portas da igreja. Não prevalecerão. Então, é promessa também de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedindo este reino, nosso Senhor nos concede, então, estar com Ele. A Eucaristia, a missa, é estar com Cristo neste paraíso. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela fazia de tudo para que, quando Jesus entrasse no seu coração,
Jesus encontrasse na sua alma um jardim. Então, temos que tirar, capinar todos os excessos, para que nosso Senhor Jesus, quando entra em nós, na Santa Eucaristia, ele encontre um jardim e faça da nossa alma, do nosso coração e vida um paraíso imperfeito, porque não estamos lá ainda, mas aqui então começa o nosso reinado, fazer a vontade de Deus. Sejamos irmãos filhos no Filho, Cristo Jesus. Esta é a missão da Igreja, tornar-nos filhos no Filho de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.